E aí, galera, no último vídeo, eu expliquei um pouco como é que é feita a criação do projeto, né, dentro do Quartos, feita a escolha da família FPGA, feita a criação, a gente criou o arquivo VHDL, certo? E aqui ele já está pronto para ser feito para a gente poder escrever o código VHDL. Só que antes de eu começar a escrever, eu queria dar uma pequena resumida sobre a estrutura do código VHDL, certo? Eu vou usar como fonte aqui o próprio slide que Eliselma utilizou em aula, que está lá no slide que ela disponibilizou dentro do Black, certo? Então, se a gente for observar aqui, a estrutura de um programa VHDL se baseia em 4 blocos. A princípio, nos exemplos que eu vou usar aqui, eu vou seguir o mesmo padrão dos exemplos que Eliselma trabalhou ontem na aula, certo? A estrutura padrão, ela se baseia em quatro blocos, mas nós vamos trabalhar por enquanto, apenas com 3, certo? O primeiro ponto importante é que para começar todo o código VHDL, você tem que declarar o pacote ou a biblioteca. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Em seguida, a gente vai declarar a entidade, certo? E depois a arquitetura. A configuração, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque assim como vocês também estão aprendendo. E eu ainda não estudei sobre essa parte, mas as 3 primeiras a gente vai ver muito bem com relação a isso, certo? Então, algo bem interessante é que quando a gente vai escrever o código, o que seria a biblioteca, certo? Basicamente a biblioteca são todas as funções, todo o conjunto de subprogramas que serão utilizados em nosso código. Um exemplo, se a gente estiver trabalhando com Python, com Java, C Sharp, qualquer linguagem de programação que a gente precisa trabalhar com algumas funções que já são pré-programadas, por exemplo, uma função matemática, se eu quiser calcular a potência de valores que são armazenados em alguma variável, então, para reduzir meu código, para eu não ter que fazer aquilo manualmente, aquele cálculo manualmente, eu posso importar uma biblioteca que já foi previamente programada para aquela linguagem. Só que para mim usar essa biblioteca, eu tenho que fazer a importação dela lá no topo do meu código. Então no VHDL não é diferente, entendeu? Quando a gente vai iniciar o código, a gente declara quais serão as bibliotecas e funções que serão utilizadas dentro da estrutura do VHDL. Logo em seguida, a gente vai declarar as entidades, que basicamente é o que? As entidades são todas as portas, tanto de entrada quanto de saída, que serão utilizadas naquele exemplo, certo? Naquele circuito, naquele projeto que eu estou trabalhando. E em seguida, nós iremos declarar a arquitetura, certo? E é na arquitetura que você vai codificar a lógica da sua programação todinha. Quais serão as portas utilizadas, como essas portas irão se comunicar de acordo com a entrada e saída, enfim. Então, basicamente isso. A biblioteca vai importar todas as funções e subprogramas que serão utilizados no código. As entidades irão declarar as portas de entrada e saída que serão utilizadas, e a arquitetura irá trabalhar com a lógica do circuito. E, basicamente, na biblioteca depende muito quais serão os tipos de dados que nós iremos trabalhar. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa tabela que Eliselma disponibilizou, se no meu circuito eu for trabalhar com portas lógicas, seja ela vetor ou não, a gente vai importar esse pacote que é o std logic 1164. E a biblioteca, geralmente, a gente vai estar utilizando a I3E, certo? Se a gente for trabalhar com dados que especifica tipos de dados sinalizados e não sinalizados, que são funções de conversão, operações aritméticas, comparações, a gente já trabalha com o pacote std logic arit e assim por diante. Então essa tabela vocês podem
dá uma olhada com mais calma depois, eu não vou me aprofundar com relação a isso. O intuito é mesmo só fazer uma pequena revisão sobre a estrutura do código VHDL, certo? Então, basicamente, só para o vídeo não ficar muito longo, eu vou começar a digitar aqui um exemplo, certo? A gente vai ter que declarar a biblioteca, então eu vou começar digitando library. Então, qual será a biblioteca que eu vou utilizar? Será a I3E, certo? E em seguida, qual será o pacote que eu irei utilizar dentro da minha biblioteca I3E? Então, o pacote que eu vou usar, como nesse exemplo eu vou trabalhar apenas com portas lógicas, eu vou usar o pacote o std logic 1164. E o interessante é que quando você declara qual pacote que você é utilizado, você sempre vai finalizar com pontual. Por quê? Porque você está dizendo que você vai usar todo o pacote, entendeu? Você não vai usar apenas partes dele, mas você vai usar tudo que o pacote ele tem a oferecer, entendeu? Então, logo em seguida, então, uma coisa só para reforçar, sempre que a gente for declarar alguma linha de código, a gente sempre finaliza com ponto e vírgula, certo? Uma outra coisa também que eu esqueci de dizer, que quando a gente for declarar o pacote, a gente tem que também declarar de qual biblioteca ele pertence. Então, se a gente importou a biblioteca I3E, então na hora que eu for importar o pacote que está dentro dessa biblioteca, eu tenho que dizer qual biblioteca ele pertence. Então, eu vou colocar aqui I3E, ponto, stdlogic, underline 1164.all, certo? Então, aqui, todo o código VHDL que a gente for trabalhar, ele tem essa estrutura. A gente importa a biblioteca e importa qual será o pacote que iremos utilizar, que está dentro daquela biblioteca que foi importada, certo? Logo em seguida, a gente agora vai declarar quais serão as entidades que iremos trabalhar. Então a gente vai digitar aqui entity. Então a entidade que eu vou trabalhar será circuito 1, lembrando que tem que ser o mesmo nome do projeto que a gente criou, certo? Seguido da palavra reservada ex. Aí, para poder fechar o bloco, a gente sempre digita end e qual é a entidade que a gente está trabalhando. Então, abre o corpo da entidade e aqui é o fechamento do corpo da entidade. Aí aqui dentro é que a gente vai declarar quais serão as portas que irão ser trabalhadas dentro desse projeto. Então, para a gente poder declarar a porta, a gente usa a palavra reservada porte. Abre e fecha parêntese, certo? E a gente vai primeiro declarar quais serão as portas de entrada, certo? Então, eu vou primeiro trabalhar com a porta I0. No exemplo que Elisama deu, ela trabalhou com letra A, letra B, letra C, tipo, o nome da porta, isso fica a seu critério. Para ficar algo mais padronizado, eu vou usar a nomenclatura I, de IN, certo? De entrada, seguido da numeração da porta, começando por 0. Então, eu vou trabalhar apenas com duas portas nesse exemplo inicial. Então, eu vou trabalhar com I0, I1, então, seguido de 2 pontos. Então, aqui eu vou dizer que a porta ela é uma porta de entrada do tipo bit. Por que do tipo bit? Porque será um tipo de circuito que irá trabalhar apenas com valores 0 e 1, certo? Então, não vou me aprofundar muito nisso, para não perder muito o foco do vídeo. Então, depois que eu declarei quais são as portas de entrada, então finaliza a instrução com ponto e vírgula. Você pode seguir na mesma linha, mas aí fica a critério de vocês. Eu gosto de pular a linha só para a indentação ficar mais fácil de ser lida, certo? O código ficar mais fácil de ser lido. Então, depois que eu declarei quais são as minhas portas de entrada,
e informei que ela é uma porta de entrada do tipo bit, então agora eu vou declarar qual será a minha porta de saída, certo? No exemplo da aula de ontem, eles usam X, Y. Aqui eu vou usar uma outra nomenclatura, mas que não interfere em nada, é só questão de nomear as variáveis mesmo, certo? Então eu vou usar S de saída 01, ponto, no caso 2 pontos, e eu vou informar que essa porta ela é uma porta de saída, então ela é uma porta alt, também do tipo bit. Ok? Eu finalizo a instrução com ponto e vírgula. Então aqui eu criei o corpo da entidade, abri o corpo da entidade com o nome circuito 01, tem que ser o mesmo nome do projeto que foi criado. Fecho o corpo da entidade com a palavra reservada end e também digo que é do circuito 01, certo? Finalizo com ponto e vírgula. Aí seguindo aquela estrutura que a gente estava vendo, são os blocos, né, são usados no VHDL, que é o pacote, a entidade e logo em seguida é a arquitetura, certo? A gente já declarou o pacote ou biblioteca, já declarou a entidade e agora a gente vai declarar a arquitetura, certo? Então na arquitetura não é diferente, a gente vai digitar architecture, certo? Vai dar um nome a ela, a gente pode dar qualquer nome, é como se fosse nomear uma variável. Aqui eu vou, para ficar mais didático, eu vou usar a palavra lógica, como foi usado no exemplo ontem. Então essa arquitetura, ela pertence, então escreva a palavra reservada of, ela pertence à entidade circuito 1, seguido da nomenclatura ex. E assim como eu faço a abertura da entidade, quando eu abro o corpo da arquitetura, eu tenho que também fechar o corpo da arquitetura usando a palavra end, seguida do nome da arquitetura que eu dei, ponto e vírgula. Aí dentro do corpo da arquitetura é que eu vou escrever a lógica de como o meu circuito irá se comportar. Eu já declarei as portas de entrada, as portas de saída, agora eu vou dizer quais serão as portas utilizadas e qual será a lógica dela, certo? Então, para esse exemplo, eu vou usar a porta end, certo? Então, quando a gente for iniciar a lógica da arquitetura, a gente inicia com a palavra begin, ok? E nesse momento eu vou chamar qual foi a porta de saída que eu criei lá na minha entidade, então foi a saída 01, e eu vou dizer que a saída 01 ela vai receber a seguinte instrução, em 0, end e 1. Então o que eu acabei de escrever aqui, eu estou dizendo que a minha saída ela vai receber a porta lógica end com as entradas I0 e I1. Então feito isso, a gente vai salvar o arquivo VHDL, certo? Vem aqui em Save, Save As ou Save, se você não tiver salvado a primeira vez. Por padrão, ele já dá o nome do arquivo VHDL igual ao nome da entidade e do projeto. Então aqui a gente não mexe em nada, só clica em salvar, certo? E para a gente saber se o código ele está compilando, a gente vem nesse botão aqui, onde tem Start Compilation, executa e vê se apresenta alguma mensagem de erro, ok? Ele vai demorar um pouquinho, que ele vai processar, só aguardar um pouco. Pronto, aqui ele finalizou o processo de compilação, não deu erro, clique em OK. E uma coisa que a gente pode fazer para ver se ele, como é que foi o circuito que ele montou, a gente vem aqui em Tools, Netlist Views e RTL View. Então aqui a gente vai poder visualizar o circuito que foi criado nessa simulação, certo? Então como a gente vê, a gente usou uma porta end com a entrada I0 e I1 e a saída S1,
ok? Então esse foi o primeiro exemplo que a gente trabalhou aqui. Espero que tenha ficado claro, certo? E nos outros vídeos eu vou trabalhar com outros exemplos um pouco mais complexos, certo? Até mais.